Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre as retaliações do governo Lula. Sim, eu sei, o governo Lula devia estar preocupado em se adequar aos padrões de direitos humanos do mundo, ao invés de tentar retaliar quando alguém puxa a orelha dele porque ele está fazendo coisa errada, né? Mas, aparentemente, é isso que o Lula está pensando. E eu falo para vocês que esse negócio de retaliação não é uma coisa impossível de acontecer não, tá? Porque por mais que seja um absurdo, de novo, né, o governo Lula está mais do que claro que tanto o STF quanto o governo Lula estão fazendo errado, está todo mundo vendo isso, o Lula tem interesse em ampliar esse ataque. Como eu falei para vocês, o Lula já está buscando a solução Venezuela no final das contas. O que ele quer mesmo é colocar o Trump como o grande inimigo, para poder dizer, quando a coisa toda colapsar, que não, que a culpa é do embargo americano e não sei o que lá, igual fizeram lá em Cuba, igual fizeram na Venezuela, esse tipo de coisa, né? Infelizmente, isso pode acontecer sim. Vamos entender esse caso aqui, porque vamos ver quais são as retaliações que o governo brasileiro está pensando. E olha só, o Rui Costa chegou a falar aqui ó, que não, que as medidas não serão apenas taxas, vai ter um monte de medidas que o governo brasileiro vai retaliar os americanos, porque afinal temos que botar os americanos nos devidos lugares e coisa e tal. E esse pessoal, é lógico que está recebendo grana da China ou da Rússia para fazer esse tipo de coisa, mas no final das contas vai ferrar com todos nós. É interesse deles que o Brasil vá para o buraco, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alckmin, a primeira-dama de Lula, Peter Tafininho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o arsenal de retaliações brasileiras inclui patentes, tributação de multinacionais e outras coisas, né? Pois bem, parece que o Alckmin já está avaliando as retaliações. Por que o Alckmin? Eu vou te explicar por quê. Aqui, ó. Assustados com a taxa de Trump, empresários querem Lula fora de negociações e sugerem mediadores, né? Então o pessoal está apavorado porque já viram que o Lula vai querer. O interesse do Lula é bater nos Estados Unidos. O Lula não tem nenhum interesse de chegar num acordo, de resolver o problema para a economia brasileira. Ele quer bater porque é o interesse político dele, né? E além disso, o cara é burro, né? O Lula realmente não tem capacidade. Então parece que por pressão desses empresários, né, o Alckmin está assumindo aqui. O Alckmin afirma que o Brasil publicará decreto de reciprocidade até terça-feira, dia 15. Então nessa terça-feira a gente deve ter uma ideia de quais medidas que o governo está pensando em tomar para retaliar o caso do Trump nessa questão das tarifas, né? E quem está cuidando disso é o Alckmin, no final das contas, porque o pessoal não confia no Lula, e não é para confiar mesmo. O problema todo é que, no final das contas, não vai ser o Alckmin que vai dar a decisão final dessa história. Vai ser o Lula, porque o Lula que é o presidente, né? Por mais que os empresários queiram o Lula fora da negociação, no final das contas, a decisão final, a palavra final vai ser do Lula. E adivinha? De novo, o Lula não quer acordo nenhum, o Lula quer ver a coisa pegando fogo, o Lula quer ver a coisa desabar inteira, porque isso é interesse político dele. Se o Lula tivesse alguma preocupação com a economia brasileira, ele não estaria agindo como ele está agindo desde o momento que ele entrou no poder, né? Ele tem feito seguidamente medidas que destroem a economia brasileira sem absolutamente nenhum propósito que não seja o benefício político. E é isso que o Lula vai visar. E ele acha, no primeiro momento, né? São dois pontos, repara, são duas coisas diferentes, tá? No primeiro momento, o Lula acha que vai ganhar mais popularidade com essa batida do Trump. Ele pode ganhar alguma popularidade? Eu acho que pode, tá? A gente pode ver nas próximas pesquisas algum aumento de popularidade do Lula. Eu só acho que não vai ser nada fantástico como ele está esperando. Ele está esperando uma reversão total. O Lula apoiado por 80% do eleitorado brasileiro. Isso não vai acontecer. Agora, o problema 2 é que a outra alternativa é a questão da solução Venezuela. Ele agarrar o STF e falar, olha só, a única saída que tem pra gente agora é a saída Venezuela. E vamos ferrar o Brasil inteiro, mas a gente vai continuar de boa aqui, né? Então é isso que eu acho que vai acontecer. O Alckmin tá falando aqui sobre o decreto, não sabemos o que vai ter, mas ele fala aqui, ó, o arsenal de medidas estudadas pelo governo Lula como eventual retaliação aos Estados Unidos inclui como possibilidades a suspensão de direitos de propriedade intelectual, como royalties audiovisuais, patentes de medicamentos e sementes agrícolas,
o que seria uma coisa trágica, porque certamente isso convidaria a retaliações não só dos Estados Unidos, mas de outros países também. Por mais que eu seja um libertário e eu acredite que propriedade intelectual é uma besteira, e de fato é uma besteira, mas é o que eu falo para vocês, estamos caminhando para um mundo em que propriedade intelectual não vai servir de nada. Agora, um país abertamente cancelar a propriedade intelectual de outros, isso gera um problema bastante sério. A lei de patentes brasileiras ela é muito clara sobre as possibilidades que você tem para você cancelar patentes de outros países. E são situações muito específicas, calamidades nacionais, coisas muito claras, né? Agora, o Lula está querendo quebrar isso daí de forma aleatória. Isso já foi feito lá na época do Fernando Henrique Cardoso, pelo José Serra, quando José Serra era ministro da Saúde, para quebrar a patente do remédio da AIDS aqui no Brasil, né? O Brasil quebrou a patente porque alegou justamente um caso de calamidade social, não, ou seja, muita gente morrendo de AIDS naquela época. Hoje em dia a situação não é mais tão séria, mas naquela época era uma situação muito séria, e isso acabou que não teve problema, mas uma nova ação nesse sentido pode gerar problemas sim, né? A tributação de remessas de dividendos por multinacionais americanas instaladas no Brasil, o que é um problema sério no final das contas, porque a maior parte dessas empresas são investimentos internacionais aqui no Brasil, e se o investidor americano aqui no Brasil não ganha dinheiro com as empresas aqui no Brasil, sabe o que ele faz? Ele vai tirar o dinheiro aqui do Brasil. Isso vai piorar muito a situação aqui em termos de investimento e coisa e tal. Assim, ele só tem medidas merdas. Como eu falei, a menos pior medida que ele tem é desvalorizar o real, que é uma tragédia no final das contas. É tudo uma tragédia isso daqui. Enfim, a pasta comandada pelo Alckmin fez inúmeras simulações sobre o eventual impacto de aplicar sobretaxas para produtos americanos importados pelo Brasil. Aí que é a coisa mais curiosa, porque o Brasil já cobra taxas de americanos até de 100%, cara. Um iPhone aqui no Brasil custa 100% de imposto. Ou seja, a gente já cobra muito mais do que 50%. Não sei nem porque que o Lula está reclamando dos Estados Unidos cobrar 50% do Brasil, se a gente já cobra mais de 50% dos Estados Unidos em vários impostos, né? Mas aí o resultado é avaliado internamente como um tiro no pé da indústria brasileira, porque boa parte da pauta de importação que vem dos Estados Unidos são meios intermediários usados no processo fabril de empresas aqui. Ou seja, as empresas que tem aqui no Brasil pegam esses produtos americanos, montam aqui no Brasil e revendem aqui no Brasil. Muitas vezes montam um detalhezinho só a mais por questões puramente tributárias no final das contas, né? Mas isso acabaria com esse pouco que o Brasil fatura aqui, né? Mas enfim, isso mostra dois problemas que o Lula tem. Ele não tem como responder essa medida do Trump, até porque o Trump falou que se aumentar tarifas ou barreiras não tarifárias, ele vai aumentar equivalentemente a tarifa dele também, né? Então, no final das contas, essa questão dos empresários tem que estar assustados mesmo. Mas, de novo, eles tinham que estar pressionando pela anistia e pelo fim da censura. Esses são os pontos necessários para a gente voltar à normalidade democrática no Brasil. O que eles têm que insistir é que o Brasil, sim, já está num esquema de ditadura. Nós já somos uma ditadura e precisamos sair deste caminho negro, no caminho negro da força que nos botou lá a isentosfera de São Paulo, né? Aí, para piorar a situação, me vai o Rui Costa e faz uma ameaça dizendo que os Estados Unidos que as medidas brasileiras serão duríssimas e não terão apenas taxa. De novo, eu não tenho dúvida nenhuma que no que depender do Lula e do Rui Costa e de qualquer um da esquerda brasileira, vão ser medidas duríssimas mesmo, vão proibir os Estados Unidos, vão ameaçar os Estados Unidos, vão mandar a Marinha Brasileira atacar os Estados Unidos, a Aeronáutica atacar os Estados Unidos, vão invadir Porto Rico, sei lá o que o Brasil vai fazer, mas eu não duvido nada que seriam medidas duríssimas. Por quê? Porque o Lula não está nem aí para a economia, o Lula está cagando para a economia, o Lula quer o poder, ele quer tomar conta do Brasil e ponto final, né? E ele acha que o caminho é justamente brigando com o Trump. Eu não acredito nisso, mas é isso que o pessoal do PT está achando. Então eu não descarto isso daqui. Ele está falando que vai tomar medidas duríssimas aqui, além de tarifa, não serão apenas taxas, vão haver taxas e vai ter mais coisa também na retaliação contra os Estados Unidos, né? Chega a ser muito engraçado, é igual aquele pincher, né, latino para um bulldog enorme, ou como disse outro cara ali, um mico-leão, né, tentando brigar com um gorila de 200 quilos, que não tem nenhuma chance, não tem nenhuma possibilidade disso dar certo. Mas, mais uma vez,
quem está tomando o controle é o vírus que infectou a cabeça do Pincher e do macaquinho, né, do mico-leão. O vírus quer viver às custas do organismo. Ele não está preocupado se o organismo está vivo ou está morto. Desde que ele, vírus, tenha dinheiro, tá tudo bem. Então é essa a visão do Lula, né? Vocês já viram aquele caso daquele vírus que toma conta de um caracol, e aí o caracol começa a andar de forma estranha e sinalizar para as aves para comerem ele mesmo e coisa e tal, porque isso daí ajudaria a replicar o vírus, né? E acontece isso mesmo, é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Nós somos um país infectado pelo vírus do PT, pelo vírus da roubalheira, pelo vírus do pinguço corrupto. Eles não estão nem aí se o organismo vai sobreviver ou vai morrer. Eles querem eles estarem bem no final das contas, né? Então eu não descarto essas taxas duríssimas e medidas duríssimas e coisa e tal. Segundo o Alckmin, a coisa toda vai sair na terça-feira. Terça-feira, dia 15, ele vai indicar quais serão as medidas brasileiras contra as tarifas do Trump. Vamos ver o que vai ser aqui, porque, de novo, eu não vejo nada que o Brasil possa fazer realisticamente para contrapor essas medidas do Trump. Mas esse pessoal está desesperado, e esse pessoal não está nem aí para a economia brasileira. Então, o pessoal que fez o L lá em São Paulo, o pessoal da isentosfera lá de São Paulo, se segura, faz o L aí com muita força. Terça-feira nós vamos ver qual vai ser o tamanho do prejuízo que esse pessoal, que vocês nos colocaram com essa história de não, porque o Lula é um democrata, vamos assinar a cartinha da democracia, o Lula é um democrata e não sei o que lá e coisa e tal. E aí, estamos já numa ditadura, e quando tentam tirar a gente da ditadura, o objetivo do ditador, é lógico, é afundar a gente mais na ditadura aqui. Evidentemente que seria isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.